É quarta-feira, 13 de dezembro de 2006, e em uma vila rural de um estado do nordeste da Índia, um grupo de homens armados recebeu uma ordem executiva de atirar para matar o mais procurado, Osama Bin Laden. Dias antes, Bin Laden havia matado brutalmente mais uma mulher inocente da vila e por meses vinha aterrorizando toda a região. Nesse momento, as autoridades decidiram acabar com isso. Uma intensa operação de busca começa e dura pelos próximos 5 dias, até que alguém finalmente encontra seu esconderijo perto de uma plantação de chá. Os policiais, seguidos por uma grande multidão de moradores, cercam a área, acendendo fogueiras, estourando fogos de artifício e batendo tambores enormes, criando uma parede de barulho e caos para tirar Bin Laden do esconderijo. E por fim, o rei do terror surge de fato. Na entrada da plantação, o líder dos homens armados aponta um rifle calibre 400 para a frente. Mas no momento em que Bin Laden percebe o que está acontecendo, ele explode de raiva e parte diretamente para cima do oficial. O oficial abre fogo. O disparo acerta nos segundos finais, a poucos metros, instantes antes dele se tornar a próxima vítima do terrorista mortal. É intenso, né? Tem um porém, no entanto, em toda essa história. Esse Bin Laden pesava cerca de 7.000 quilos e tinha quase 3 metros de altura. E não é só isso. Na maioria das vezes, pendendo do rosto dele, estão presas em forma de lança que chegam a ter até 2,5 metros de comprimento cada uma. Isso merece uma pausa. Capaz de empalar vivas suas vítimas, caso já não estejam sendo esmagadas ou perfuradas até a morte. Conheça o abalador da terra, o elefante asiático. Durante uma onda mortal de destruição que durou quase 2 anos, de 2004 a 2006, o elefante Bin Laden matou pelo menos 27 moradores antes de finalmente ser abatido naquele confronto dramático. Surpreendentemente, ele não foi o único elefante com esse nome. Outro elefante chamado Osama Bin Laden matou cerca de 11 pessoas e feriu dezenas em 2008 num estado do leste da Índia, na fronteira com Bengala Ocidental, região com uma das populações mais densas de elefantes selvagens do país. Ainda outro elefante chamado Bin Laden matou 5 pessoas antes de ser finalmente capturado e mantido em cativeiro até morrer em 2019. Mas todos esses incidentes juntos não chegam nem perto do que aconteceu no início de 2026. As imagens a seguir mostram um elefante macho rebelde avançando contra centenas de moradores e agentes florestais que momentos antes estavam tentando afastar o animal. Em vez disso, ele se virou e atacou de volta. Enquanto o enorme animal se aproxima da multidão em fuga, ele de repente alcança um homem e o pisa brutalmente, jogando-o no chão. Relatórios confirmaram que a vítima era o principal agente florestal, vindo de Bengala para lidar com o elefante rebelde. Mas ainda mais perturbador do que essas imagens é o contexto e os detalhes por trás desse encontro. E acredite, não é para os fracos. Falaremos disso em breve, mas antes vamos apresentar essas feras poderosas como merecem. Elephas maximus, também conhecido como elefante asiático, é o maior animal terrestre vivo da Ásia e o segundo maior elefante vivo do mundo. Espalhado por todo o sul e sudeste asiático, desde a Índia no oeste até Bornéu no leste, e desde as encostas do Himalaia no Nepal ao norte até as ilhas de Sumatra ao sul. Esses gigantes ocupam paisagens que vão desde planícies de baixa altitude ao nível do mar até regiões montanhosas que ultrapassam 3.000 metros de altitude. Viver nas planícies e montanhas dessas altitudes é ainda mais impressionante considerando seu tamanho enorme. Machos adultos, também chamados de touros, podem atingir alturas de 2,7 a 3,6 metros e pesar entre 4.000 e até 7.000 quilos. As fêmeas, ou vacas, são aproximadamente 15% menores em toda a sua faixa de distribuição. Com essa clássica aparência de elefante robusto, o aspecto mais marcante é a sua enorme tromba. Também conhecida como probóscide, esse grande apêndice termina em uma ponta parecida com um dedo, permitindo pegar e rolar objetos do tamanho de um grão de arroz, funcionando quase como uma mão.
Composta por cerca de 50 mil músculos, só a tromba pode pesar até 180 quilos e armazenar até 7,5 litros de água de uma vez. E claro, com um nariz desses, o olfato deles é simplesmente impressionante. Repleta de cerca de 2.000 receptores olfativos, mais do que o dobro dos cães e 5 vezes mais do que os humanos. Esses grandes e robustos canais nasais dão aos elefantes o olfato mais apurado do reino animal. Um elefante consegue sentir o cheiro de água a até 20 quilômetros de distância. Eles conseguem distinguir odores sutis e semelhantes, identificando o alimento preferido em relação a uma planta parecida ou diferenciando quantidades de comida, mesmo com outro cheiro forte mascarando o aroma. Esse olfato extraordinário é essencial para a comunicação dos elefantes, permitindo captar sinais químicos nas fezes e urina. A comunicação é uma das habilidades mais complexas e desenvolvidas entre os elefantes. Além de depositar e detectar esses sinais químicos, o elefante asiático também se comunica de outras formas. Desde sinais visuais, como balançar suas enormes orelhas, ou adotar poses específicas para produzir todos os tipos de sons e chamados, como o clássico trombeteio, rugidos ou estalos, conforme o humor, até sinais infravermelhos de baixa frequência, inaudíveis para humanos. Talvez a comunicação mais surpreendente dos elefantes ocorra de um modo inesperado. Eles conseguem ouvir pelos pés. Para se comunicarem a grandes distâncias, os elefantes batem seus enormes pés acolchoados no chão, enviando poderosas vibrações sísmicas pela terra, quase como pequenos terremotos. Essas ondas podem percorrer até 32 quilômetros antes que outro elefante as detete com os pés. O elefante inclina-se para a frente, apoiando o peso nas patas dianteiras e pressionando-as no chão, como quem encosta o ouvido na parede para ouvir melhor. As vibrações entram pelos pés, sobem pelos ossos das pernas, passam pelos ombros e crânio, chegando ao ouvido interno por condução óssea. Além de se comunicarem entre si por esses meios pouco convencionais, o elefante asiático passa quase 19 horas por dia apenas comendo. Esses gigantes são mega herbívoros e podem consumir até 150 quilos de matéria vegetal por dia, alimentando-se de pelo menos 112 espécies diferentes de plantas. Enquanto faz isso, sua tromba realiza a maior parte do trabalho de pegar, puxar e guiar o alimento até a boca. Mas às vezes também usa seus pés gigantes para esmagar e quebrar plantas mais duras antes de comê-las. Essas criaturas enormes também adoram água. Eles gostam de mergulhar, nadar e esguichar água uns nos outros com as trombas, brincando por longos períodos. A água ajuda muito, pois o peso corporal sobrecarrega as articulações em terra e a flutuabilidade proporciona alívio necessário. Só nessas atividades, um elefante asiático pode usar até 300 litros de água, além de beber mais 80 a 200 litros por dia para se manter hidratado. A pele deles, muito enrugada e solta, retém água e lama, mantendo o elefante fresco e hidratado sob o sol escaldante por muito tempo após o banho. E apesar de parecer uma armadura grossa, a pele deles é surpreendentemente sensível e pode até detectar algo tão pequeno quanto uma mosca pousando sobre ela. No entanto, na natureza implacável, a função mais importante da pele do elefante asiático é a proteção. Ela protege os órgãos vitais do animal de mordidas e ataques. Com um corpo tão massivo, elefantes já são praticamente intocáveis para a maioria dos predadores. Ainda assim, se um confronto inesperado acontecer, essa pele grossa e coriácea é forte o suficiente para suportar impactos de balas de pequeno calibre, além das garras e dentes de quase todos os grandes predadores. Mas, novamente, praticamente qualquer encontro entre um elefante asiático adulto e um predador do topo da cadeia, como tigres ou leopardos, acaba ficando assim. O grande felino sai das altas gramíneas, rosnando para o imponente elefante, tentando parecer intimidador. Basta um ronco grave do elefante e alguns passos pesados para a frente. E de repente, esses chamados predadores de topo decidem que tem mais o que fazer. Enquanto isso, esse felino adulto literalmente foi expulso por um filhote de elefante trombeteando. Poxa, cara, nem é um adulto. Você é um maldito tigre. Brincadeiras à parte, porém, nem sempre é assim que acontece. Em casos raros,
tigres atacam e matam filhotes de elefante, principalmente quando estão sozinhos. Em 2011 e 2014, houve até registros de incidentes em que tigres mataram elefantes adultos. Um deles, supostamente, foi dominado por um grupo de vários tigres trabalhando juntos. Crocodilos também podem ser uma séria ameaça para filhotes de elefante, especialmente quando eles se banham e brincam despreocupados nos rios. A mãe gigante viu o perigo perto do recém-nascido e logo avançou, pisoteando, chutando e alertando o réptil até ele desistir. Esse poder de intimidação fica ainda mais insano quando entram em cena as presas. A maioria dos machos da espécie desenvolve incisivos ao longo da vida que acabam saindo de suas bocas. Essas presas podem chegar a até 2,5 metros de comprimento e pesar até 45 quilos cada uma, às vezes até 68 quilos. E essas não são apenas dentes pesados. São armas, feitas de marfim maciço, revestidas de esmalte e enriquecidas com colágeno. São afiadas, duráveis e flexíveis, absorvendo e gerando força incrível sem quebrar. Com essas verdadeiras lanças, elefantes asiáticos arrancam árvores como gravetos e viram pedras de mais de 300 quilos com facilidade. Nem precisa dizer que nenhum predador na Terra tem chance contra o impacto dessas armas mortais. Em julho de 2021, uma tigresa de 10 anos foi encontrada morta em uma trilha de elefantes na Índia, supostamente perfurada e esmagada de tal forma que sua coluna foi aberta em um confronto com uma manada. Da mesma forma, em 2017, um leopardo em Bengala Ocidental tentou caçar um filhote de elefante de um grupo próximo, mas quando seu ataque falhou, a manada irritada revidou. Desesperada para se salvar, a felina em pânico subiu rapidamente em uma árvore grande. Mas os elefantes mais velhos enfurecidos não tinham terminado. Um elefante de uma presa só arrancou a árvore inteira. Depois envolveu o leopardo com sua tromba e o lançou ao chão com tanta força que matou o pobre predador na hora. Curiosamente, esse tipo de ataque de retaliação não é incomum em elefantes asiáticos. O cérebro do elefante pesa cerca de 5 kg, sendo o mais pesado entre os animais terrestres. Ele pesa cerca de 4 vezes mais que o cérebro humano e tem cerca de 257 bilhões de neurônios, quase 3 vezes mais que nos humanos. Por isso, são considerados alguns dos animais inteligentes e autoconscientes do planeta. Desde demonstrar tristeza e luto, como enterrar seus mortos e visitar repetidamente seus restos, até mostrar habilidades notáveis de aprendizado, como pintar, tocar instrumentos musicais, usar ferramentas, imitar sons humanos. E até entender partes da linguagem humana. Esses gigantes têm mentes impressionantes no reino animal. Mas talvez o lado mais impressionante dessa cognição apareça em 2 emoções muito poderosas: compaixão e seu oposto, vingança. Assim como as baleias, elefantes asiáticos frequentemente se ajudam no dia a dia, colaborando na criação, proteção dos filhotes e defesa da manada. Além disso, esses gigantes também mostraram gentileza surpreendente com outros animais. Um exemplo marcante ocorreu na Índia. Um elefante ajudava moradores a levantar troncos pesados e colocá-los em buracos já cavados, seguindo instruções do treinador. Ao chegar a um buraco específico, o enorme elefante com presas se recusou a soltar o tronco. Mesmo com a insistência do treinador, o elefante não obedecia. Ao verificar o problema, o treinador descobriu que um cachorro dormia dentro do buraco. Porém, devido ao hipocampo desenvolvido, essa mente poderosa também pode guardar experiências marcantes por anos. Em uma vila no leste da Índia, uma mulher de 70 anos teria tido um conflito com um elefante que acabou matando-a. Mas a história não terminou aí. Enquanto o funeral dela estava sendo realizado, o elefante furioso apareceu de repente na cerimônia e pisoteou o corpo dela também, aparentemente ainda não tendo superado a raiva que sentia pela mulher. Alguns elefantes, após maus tratos, passam a se voltar contra humanos em geral, levando a vingança ainda mais longe. Foi exatamente o que ocorreu com o elefante macho agressivo neste vídeo. Após ser separado do rebanho durante a temporada de acasalamento,
esse elefante com uma presa só iniciou uma onda mortal de destruição. Em apenas uma semana, ele matou pelo menos 22 pessoas indo de vila em vila, escolhendo e matando suas vítimas deliberadamente. Segundo relatos, uma das vítimas foi um bebê, que testemunhas dizem ter sido empalado vivo na presa do elefante quando o elefante invadiu a casa. Moradores, guiados por um oficial florestal no vídeo, tentavam afastar o animal para um local mais seguro onde seria abatido. Mas em vez disso, o elefante atacou e feriu gravemente o oficial. E até agora ele continua solta. Elefantes rebeldes, no fim dos anos 90 e início dos 2000, saqueavam cabanas com cerveja fermentando e bebiam vários galões de uma vez. Esses elefantes bêbados, então, invadiam vilarejos e cidades próximas, pisoteando e perfurando pessoas com as presas até a morte. Todos os anos, em toda a Ásia, cerca de 400 a 600 pessoas morrem nesses encontros, enquanto plantações no valor de até 3 milhões de dólares são destruídas. Moradores frequentemente matam elefantes em retaliação, o que gera mais ataques de animais vingativos e um ciclo vicioso que aumenta mortes dos dois lados, mas afeta muito mais os elefantes. Some isso às outras ameaças à sobrevivência deles: perda de habitat, caça ilegal por carne, couro e marfim. Não surpreende que o elefante asiático esteja ameaçado de extinção na lista vermelha da IUCN, com apenas 26 mil a 30 mil vivos atualmente. Para piorar, a taxa de reprodução deles é uma das mais lentas de todo o reino animal. Enquanto um elefante vive em média cerca de 60, às vezes até 80 anos, uma fêmea só dá à luz um novo filhote a cada 4 ou 5 anos. Ao atingir a maturidade sexual entre 10 e 12 anos, o elefante asiático macho entra em must cerca de uma vez por ano. Durante esse período, a produção de testosterona dele aumenta para quase 100 vezes o nível normal e ele se torna extremamente agressivo. Esses machos enfurecidos lutam entre si, batendo as presas e usando todo o seu peso, enquanto também enviam e recebem sinais químicos para se comunicar com as fêmeas sobre a disponibilidade para acasalamento. Quando isso acontece, começa uma das gestações mais longas de qualquer mamífero, durando cerca de 18 a 22 meses. Depois disso, nasce um filhote pesando cerca de 100 quilos. No entanto, até que esse filhote chegue ao fim do período de desmame, por volta de 3 a 5 anos, a elefanta não volta a acasalar. Mãe dedicada, não é? Mas você sabe, ela ainda tem desejos. Essas fêmeas costumam ser vistas se masturbando com as trombas e, às vezes, entre si, principalmente em instalações de cativeiro. De todos os fatos fascinantes sobre o majestoso elefante, é com esse que a gente termina. Fantástico, te vejo no próximo.